Boa noite, gente. Mais um dia, mais um live. Eu sei que é sexta-feira à noite, provavelmente a maioria de vocês está na festa ou fazendo outras coisas além de estudar. Mas eu queria, mesmo assim, fazer essa live estudando. Quem quer ficar, que fica. Quem quer olhar atrás depois, pode olhar também. Mas assim, gente, eu não vou mentir, eu tive um dia muito pesado, com muitas denúncias. Eu escolhi um estudo para apresentar para vocês hoje. Mas antes que eu apresento ele, eu queria falar um pouco sobre inteligência, porque, assim, você não pode chamar uma pessoa inteligente, você faz parte de uma indústria, mas recusa olhar para toda a direção dele. Isso não faz sentido. Você não pode chamar as pessoas de inteligente. Se você faz parte de uma indústria, você tem que olhar para todas as direções de quais ela faz parte. Isso não é sobre ética, isso não é sobre moral, isso é sobre inteligência. Isso é sobre entender do qual você faz parte. E às vezes você vai olhar em direções onde você vai achar muito beleza, e às vezes você vai olhar em direções onde você vai achar bastante crueldade. Obviamente, essa crueldade, ele gera uma certa revolta. Mas não olhar nessa direção, para mim, só pessoas que não são inteligentes, que têm medo, que são preguiçosos, em que não... Como é que se fala? Não tem o hábito de fazer as coisas de forma responsável, né? Você gerencia o teu próprio tempo. Você decide em o que você gasta o tempo. Ninguém faz isso para você. Então quer dizer, se é mais confortável para você de assistir uma novela nessa hora, em vez de estudar, isso é uma escolha. Se você faz parte de uma indústria já há bastante tempo, e você escolhe olhar novelas em vez de realmente em profundidade para a comunidade ou indústria do que você faz parte, isso é uma escolha. E por sinal, uma escolha não tão inteligente e não tão responsável. De novo, nada a ver com moral, nada a ver com ética. Isso tem a ver com inteligência mesmo. Uma coisa que cada vez mais eu vejo faltando. Inteligência também não é concordar. Inteligência é estar disposta a ver. Por exemplo, antes que eu vá apresentar o estudo, todo mundo que vai ver esse vídeo, todo mundo que vai ver esse vídeo provavelmente tem alguma coisa a ver com cavalo. Você está vendo esse vídeo em português, provavelmente em Brasil ou em Portugal. E você faz parte da indústria equestre, querendo ou não. Você tem cavalos, ou você segue páginas, ou você alimenta essa indústria. Tudo bem. Se você nunca abriu um vídeo de abate de um cavalo, já está errado. Pelo simples motivo é que aqui não se tem criação de cavalo para o abate. Aqui esse abate acontece por descarte.
Não olhar nessa direção não é sobre dever moral, não é sobre ética. É falta de inteligência. Covardia um pouco também. Porque tem muita gente que fala, eu não consigo olhar nessa direção, me machuco muito. Não, teu sofrimento é falso. Quem está sofrendo é aquele que está na fila da abaixo, não você. Né? Esse é a real sofrimento. Você não precisa de gostar o que vê. Você não precisa de concordar, mas você precisa olhar, sim. Absoluta. Porque fingir cegueira não é inteligência, é covardia fantasiada de tradição. A gente já faz isso muito tempo. Todos nós, a gente nasce com uma data de expiração, isso é certo. Mas por algum motivo a gente está agindo como se o que fazemos entre o nascimento e a morte fosse insignificante. O que me fascina muito, porque assim, sem peso moral, sem consequências, a gente realmente age como se vivemos em um universo onde a ação não gera reação, onde escolhas não criam ecos, onde a responsabilidade evapora no instante em que começa a incomodar. E isso é muito estranho para mim, porque a gente vive em um mundo onde toda ação gera uma reação, onde toda escolha cria uma eco. E mesmo assim, estamos vivendo como esse prazo final não inclui a mesma coisa. Eu acho isso muito fascinante, E eu levo muito a sério a responsabilidade pública, principalmente para aqueles que não falam, não votam, não escrevem cartas, não assinam petições, não conseguem se defender da cultura que decide que é normal para eles, E por isso você precisa olhar, Precisamos olhar para tudo, principalmente para aquilo que contradiz o nosso conforto. Porque quando a gente olha, a gente encontra coisas que me parece, se eu analiso meu perfil e os perfis dos outros, baseado nos comentários, algumas com 100 mil seguidores, eu com 60 mil seguidores, a outra com 5 mil seguidores, mais um com 1 milhão de seguidores. Os comentários são todas as mesmas. Tem um coletivo muito grande cego. Segue, não inteligente, não querendo olhar em todas as direções, não entendendo todas as partes, respondendo porque não tem literalmente a biblioteca de conhecimento que se necessita para responder certos assuntos, Se sinto muito confortável a responder qualquer coisa. Então hoje eu decidi apresentar esse estudo aqui, Regulatory Integrity and Welfare in Horse Sport, a Constructively Critical Perspective. Eu vou colocar ele, como eu sempre faço, aqui no chat. Eu só queria começar com esse pequeno discurso aqui, porque eu estou vendo mais e mais pessoas vivendo de forma inconsciente, escolhendo o que aceitar e o que não aceitar quando se trata de ciência, não porque faz sentido, mas porque simplesmente não quer olhar para essa direção. O que realmente para mim, assim, se eles publicam um estudo sobre embocadura, todo mundo sabe que eu não gosto de embocadura, mas eu leio o estudo, eu leio, eu olho para as direções que eu não quero olhar, eu olho, eu acho que minha dever, eu estou falando com pessoas que tentam, vamos dizer,
defender eles. Como é que eu tenho o direito, se eu me torno público, a não olhar nessa direção? Eu não tenho esse direito. Então, sim, eu olho para as direções que a maioria não olha, mesmo se eu não concordo. Mas eu faço esse esforço. Por isso, toda noite você vai me ver apresentando estudos e não olhando novela. Eu não estou na festa, eu não estou... Assim, eu levo esse negócio da vida bastante sério. Eu quero descobrir bastante sobre a vida. Os cavalos me ajudam muito, porque por mais incrível que pareça, há muito mais conhecimento a se achar na silêncio com uma hora junto com um cavalo, de que uma hora junto com pessoa. Isso é um fato. Assim, para aquele que tem diálogo interno, em que consegue ainda ler um pouco, vamos dizer, as leis e as regras da natureza. Há bastante conhecimento lá. Estudos, principalmente aqueles científicos, leis, eles são para aqueles que não conseguem equilibrar muito bem a moralidade ou ética, que precisam de ajuda. E que não nascem com isso, vamos dizer, de forma interna. Por isso que eu escolhi esse artigo aqui. Então, ele começa bem forte já, né, no início, porque ele já coloca como afirmação a integridade regulatória do esporte equestre está comprometida. O que isso significa? Primeiro, que a estrutura que deveria proteger os cavalos não é confiável. Isso não é eu que estou falando, é a ciência. Se você está bravo, não fica bravo comigo, fica bravo com o artigo. As regras, as penalidades, as comissões técnicas e os órgãos reguladores não conseguem cumprir seu papel ético básico. Mas, gente, vamos voltar ainda para essa palavra ética, porque ele está me incomodando bastante. A palavra ética está me incomodando bastante. A falta de integridade regulatória coloca o cavalo numa posição de vulnerabilidade sistêmica. Por que vocês acham que isso é? Que a falta de integridade regulatória coloca o cavalo numa posição de vulnerabilidade sistêmica? Porque a gente normaliza práticas que não é para normalizar. E a razão para isso é porque em algum momento a gente inverteu a significado, ou que incorpora significação da palavra ética, né? Por exemplo, se você tem um cavalo que está lesionado, e nesse cavalo precisa competir, por que ele precisa? Porque você quer. Isso é porque ele precisa. Então o veterinário entra e dá para ele um anti-inflamatório, né? Seja isso o corticoide, uma infiltração ou um anti-inflamatório normal. Não importa. Ele para o dor do cavalo. Porque isso é ética. A gente tira o dor do cavalo. E nesse momento, teu cavalo é liberado para ser montado. Eticamente, porque ele está com dor. Mas o significado da palavra da ética não é isso? Isso é uma inversão completa. Você está tirando dor para piorar a lesão existente sem que o cavalo sente parte do prazer. Isso não é ética. Isso não é moral. Né? Então, se
a estrutura que deveria defender o vulnerável falha, a ética da prática inteira, ela desmorona, né? Porque uma prática só pode ser moralmente tolerada se seus mecanismos de proteção foram robustos, e aqui não são. Novo, não é eu falando, é o artigo falando. Não fique bravo comigo, fica bravo com o artigo, com um grupo de cientistas que continua publicando isso em grandes volumes, em grande quantidade, né? A questão somente é quando a gente vai sentir a responsabilidade para parar de assistir, vamos dizer, a novela e olhar para a realidade e fazer uma escolha ética, né? Exatamente. É pura moral, sem questionamento real sobre o que realmente é bom. Exatamente. Né? Mas é interessante isso, viu? Porque eu vejo que muitas pessoas não entendem a palavra moralidade nem a palavra ética. É uma coisa extremamente... Eu vou até abrir um arquivo aqui, porque eu estou escrevendo um livro e eu coloquei isso no meu livro. E eu acho que é isso aqui. Ou é isso? Moral é ética, gente. Primeiro, moral é aquilo que a sociedade, vamos dizer, aceita, normaliza, né? E o que recompensa. A ética é aquilo que é certo, justo, bom mesmo quando ninguém está olhando. E o problema é que, assim, porque assim, isso também, né? Moral, ele é um construto humano, né? Ele é construído por um grupo de humanos. E a ética, ele é construído, vamos dizer, pela consciência. Porque a moral, ela muda conforme o tempo, né? A moda, a cultura. A ética permanece, porque nasce de princípios fundamentais de sofrimento e bem-estar. Mas quando você começa a nomear certas práticas éticas e você começa a normalizar isso porque você escuta autoridades como Jalé, vamos dizer, repetindo certas práticas como ética, como práticas de bem-estar, você começa a inverter a real significado daquela que ele realmente, vamos dizer, né? É certo. Para mim, a moral como é que se fala isso? Convenção social. E a ética é verdade universal. Desde que a gente realmente aplique, então, a real significado da ética, né? Porque existe o moral da guerra, existe o moral das castas, existe a moral da tortura, existe o moral da escravidão, existe o moral da exploração animal, mas não existe ética disso. Tá entendendo como é que eu estou tentando, vamos dizer, separar os dois? Porque isso também, eu tive uma conversa, eu acho que foi 2 dias atrás, de uma menina que falou moral e ética não tem diferença. São 2 palavras que significam a mesma coisa. Não, ao contrário, meu filho, não é bem assim, não. Isso como é que você fala, né? Isso é o problema, né? Pessoas, eu não tenho problema com pessoas que, vamos dizer, são menos inteligentes ou que... Eu tenho problemas com pessoas que afirmam coisas sem realmente entender o que estão afirmando. Não tem vergonha nenhuma em falar, eu não sei. Eu não sei.
Eu falo isso tempo integral. Se eu não tenho resposta, eu falo, não sei. Né? Então, eu falei para esse ministro, o escravidão já foi moral, a tortura já foi moral, a violência contra mulheres já foi moral, animais como propriedade já foi e é moral. Tudo isso era e é moral, mas nunca foi ética, né? É aqui que começa a problema, porque essa inversão, ele tem quase 3 pilares, vamos dizer, né? Ele virou, vamos dizer, um sistema de autoproteção e não de verdade, né? Se a sociedade inteira faz algo errado, é mais fácil chamar esse erro de tradição do que lidar com uma trauma coletiva. Por exemplo, só dando um exemplo aqui, por que a gente tem práticas como doma índia? Por que a gente tem práticas como esportes equestres? Porque na antiguidade, eu vou separar os dois, eu vou pegar o doma índia, e gente, por favor, eu não sou contra o doma índia, não estou fazendo uma declaração contra o doma índia, mas eu quero sim fazer essa explicação porque eu acho que ele é importante. Por que a gente tem a doma índia de forma que ele, né, surgiu assim, com contato físico? Porque ele é uma prática que nasceu em um tempo muito violento, de guerra, onde cavalos precisavam ser preparados de forma extremamente rápida. Com rapidez, eles precisavam ser preparados contra a natureza dele, com bastante contato físico, porque eles precisavam o cavalo para ser mais rápido, para ir para a batalha, vamos dizer, né? Então, essas práticas que você vê hoje da doma índica, onde tem muito contato físico, onde a preparação do cavalo é feita com muito contato físico, ele vem desse povo, dessas gerações que vivia em conflito, vivia em guerra, vivia faminto. E eu acho que as pessoas não entendem que isso não é nossa realidade. Por, vamos dizer, consequência, então também não precisamos adotar essas práticas. Isso quer dizer que doma índia por total precisa ser negligenciada em que não há conhecimento? Não, isso não quer dizer isso. Só quer dizer que precisamos olhar a crítica no que ainda é útil e no que não é. O que já ultrapassou, vem de uma trauma coletiva. A indústria equestre, o esporte equestre é a mesma coisa. Por exemplo, a dressagem, da onde ele vem, a preparação militar, né, dos cavalos para a guerra, o defilé. Por isso também ainda hoje essa postura, essas roupas bastante militares, bastante, vamos dizer, imitando formação, né? Mas, de novo, sem o entendimento coletivo que isso vem de uma trauma, de um povo que vivia em guerra, em que hoje glorifica o esporte, sem entender de onde veio o esporte deles, como isso nasceu. Eu já falei com tanta gente na indústria, onde eu pergunto, você entende por que você pratica, por que você tem esporte equestre hoje, e eles não conseguem responder. Eles não entendem, não sabem traçar a história. E eu fiz uma traço aqui extremamente pobre, meu Deus, porque essa live não é sobre história, mas você consegue ver que isso falta, porque a pessoa parece quase viver em um estado de, vamos dizer,
onde ele acha que tudo existe para ele, por ele, sem responsabilidade nenhuma de entender que tudo que ele tem hoje vem de gerações em que ele deveria ver se a atual realidade ainda justifica certas práticas. E eu acho que isso que a ciência, através desses artigos, tenta nos mostrar. Muitas coisas vêm da trauma coletiva, do qual a pessoa não faz ideia que ele faz parte, e representando uma realidade que hoje não vivemos mais, mas que coletivamente ainda praticamos, em quem realmente, vamos dizer, sofre nisso, porque a gente não leva mais os cavalos para a guerra, a gente só faz a preparação, a desfile dele, e a competição para ver quem é o mais forte, o mais rápido, né? Tudo que eles faziam durante a guerra também, só que depois eles pegaram os cavalos e foram para a guerra. É essa parte que a gente não faz, né? A gente glorifica essa parte, não entendendo que quem ainda vive nesse estado de guerra é o cavalo. Eu acho que eu falei isso uma vez numa live com Guto, né? Onde eu perguntei para ele, falei, se o cavalo poderia te falar uma coisa, o que você acha que isso iria ser? Ele respondeu uma coisa e logo depois eu respondi, eu acho que se eles poderiam falar uma coisa para nós, iria ser: eu estou aqui quando você acorda, eu estou aguardando você, né? Eu estou pronto quando você está. Porque ele é a única que infelizmente ainda passa por uma simulação dolorosa da guerra. A gente não, a gente glorifica, a gente tem as festas. Eles não. Eles só têm a parte do pressão, do desempenho, o troféu, não, nada para ele. Nada. Nada. O título, nada. Ele quer um pasto. Isso sim. Isso ele quer, né? Então, a moral, ele se adapta no que é conveniente. A ética não se adapta. Isso é meu ponto, porque a moral, ele quase se tornou, e isso é o segundo pilar disso. A moral, ele se tornou como é que se fala isso? Sinônimo, certo? De o que não me incomoda. O moral moderno, ele se baseia em neutralizar desconfortos, né? Tudo aquilo que provoca questionamento profundo é automaticamente descartado. Por isso a frase sempre foi assim é uma mantra moral, nunca ético. A ética, ele vai perguntar, isso causa sofrimento, isso é voluntário, isso é justo, isso respeita o outro, né? A moral pergunta, isso me atrapalha? Por isso a moral sempre favorece o forte, o dominante, o confortável, né? Aí o terceiro pilar dele, né? É que o moral, ele é construído assim, por quem ganha com a mentira. Já a ética é construída por quem ouve a verdade. Todo moral dominante é escrito por quem está no topo do pirâmide, né? Homens no poder, países dominantes, elites econômicas, instituições que lucram como animais, federações esportivas, tradições que se escondem, violência atrás de bandeiras. Por isso, a moral é sempre conveniente para o dominante, é sempre destrutiva para o vulnerável. A ética já é o contrário.
né? Ele é do ponto de vista do vulnerável. É como o cavalo vê, é como a criança vê, é como o planeta vê, é como o silêncio vê. Por isso a ética, ela é revolucionária, né? E a moral é conservadora. E por isso eu fico tão bravo quando eu vejo a palavra ética aparecendo em práticas que jamais poderiam ser chamadas de ética. É uma ética adaptiva, uma ética então em um espectro que mede desconforto, ou dor ou sofrimento. Jamais uma ética na real significativa da palavra. Por isso que a gente vive numa cultura que chama o mal de normal, né? Porque quando o moral domina, isso acontece, a violência ela vira tradição, a exploração vira esporte, o sofrimento vira técnica, a desrespeito vira regra, silêncio do animal vira cooperatividade, né? Dor vira ajuste, medo vira resposta correta. Tudo isso porque a moral condiciona as pessoas a chamarem de amor o que realmente é dominação, e chamaram de respeito o que é obediência. E isso é inversão. Eu não sei se eu posso ser grato pelo fato que eu cresci em muitas famílias, e talvez eu vi aonde a dominação foi nomeada como amor. E logo depois eu tive a oportunidade para ver o amor real. Pode ser isso, pode ser a benefício da comparação, que me deu pelo menos a entendimento de como separar os dois, em como realmente pensar crítica sobre o que eu estou vendo, e também questionar de forma crítica se aquilo que estamos nomeando realmente merece o nome que estamos dando a ele. Eu sinto a necessidade para falar que a ética verdadeira vai perguntar sempre, não importa qual é a situação, como desconfortável deixa, ou a círculo social, ou a indústria esportiva de qual você faz parte, mas a ética verdadeira sempre vai perguntar: isso causa dor? Ele tem escolha? Ele está com medo? A boca dele sangra, né? Se fosse um humano, você faria isso? Ele está trabalhando ou implorando para parar? Isso são todas perguntas éticas, né? Porque essas perguntas, eles revelam o que o moral tenta esconder, certo? E o problema também é, por que está invertido? Porque a sociedade premia quem é eficiente, não é quem é consciente. Ele vai premiar o resultado, não a integridade. Ele premia o cavalo que obedece, não o cavalo que sente. O moral foi sequestrado pelo ego. Na ética só existe onde existe humildade. Isso é a verdade. Eu espero muito que a gente vai ainda viver uma transição importante na consciência humana, onde a gente consegue ir da moral para a ética, né? Da costume para a verdade, da tradição para a compaixão, da dominação para a consciência. Né? Mas para voltar para o estudo, né? Porque eles já abriram, né,
como essa falta de integridade regulatória que coloca o cavalo numa posição de vulnerabilidade sistêmica. Por isso que a gente entrou nessa roller coaster de ética e moral. Né? O segundo ponto que o estudo traz é que ele mostra a distância abismal entre a ciência moderna e as práticas do esporte. Como o exemplo que eu acabei de dar do veterinário. Né? Ele fala que hoje temos conhecimento avançado sobre dor, estresse, emoção, agência e inconsciência em cavalo, e mesmo assim a indústria opera com uma mentalidade pré-científica baseada em tradição e performance. Em porquê em tradição? Exatamente porque, de novo, porque que eu fiz toda essa explicação? É porque 99% das pessoas não sabem nem a própria história. Né? Não sabe, simplesmente não sabe. Tu não consegue falar quase com ninguém sobre história de verdade. Né? E realmente traçar o história de volta e falar como é que surgiu o dinheiro, como é que surgiu os esportes equestres, como é que surgiu qualquer coisa, sabe? A medicina, como é que ele se formou. Porque a pessoa está presa e sempre foi assim, não entendendo que até 150 anos atrás a gente ainda estava discutindo se lavar a mão antes de cirurgia era necessário sim ou não. Terceiro ponto que esse estudo traz, que isso é a crítica mais séria, na verdade, que ele faz. O esporte usa regras que mascaram o sofrimento em vez de preveni-lo. Os dados apontados aqui são equipamentos coercivos que restringem a agência, né, nosebands apertadas, embocaduras severas, medicamentos que mascaram dor em vez de tratar, né, como o exemplo que eu fiz agora, é de novo essa inversão, né, da ética, de chamar certas práticas éticas que não merecem carregar esse título, em intervenções cirúrgicas feitas para permitir o performance apesar da dor. Né? E cara, se a regra tolera práticas cujo objetivo é encalar o corpo do cavalo, não existe ética. Né? Existe apenas gestão de dados para manter a imagem do esporte, o que a gente está vendo hoje. Né? Porque a dor não desaparece porque ele é silenciado. Ele desaparece somente para quem não quer ver ele. Gente, eu já vou continuar. Eu só vou ver se meu marido precisa ajuda com o meu cachorro. Ele está doente, eu vou ver se ele está precisando de um remédio. Eu já volto. Pronto. Então, há 4 pontos que ele traz.
Eu acho que isso é a parte mais avançada do artigo, né? Porque é onde eles explicam a agência, que iria ser a capacidade de um ser fazer escolhas voluntárias em expressar preferências. O esporte reduz a agência do cavalo a quase a zero, né? Equipamentos e técnicas de pressão são usados justamente para eliminar comportamentos voluntários. Então, um relacionamento ético, ela exige espaço para o outro dizer não. Se o cavalo não pode dizer não, se toda expressão de recusa é punido, corrido ou neutralizado por dor, então não existe relação, existe somente submissão forçada. Aí você pode falar, poxa, mas eu trato meu cavalo muito bem, eu faço domo racional, eu faço esporte com parceria, né? De novo, sim, mas então você precisa ganhar no argumento comparativo, fazendo parte da mesma estrutura. Então, de novo, você está medindo em um espectro de um mundo de valores invertidos. Porque não, na verdade, ele não tem escolha. Isso é a verdade. Você pode... Aí muitos argumentos vão entrar, né? Tá bom, então vamos deixar os cavalos soltos, né? Vamos deixar todos eles morrer, vamos deixar todos eles soltos, não podemos mais tocar no cavalo. Não estou falando isso. Estou falando que os esportes atuais que a gente está exigindo dos cavalos, talvez não são esses que a gente deveria estar praticando no futuro. Talvez a gente deveria pensar coletivamente em novas abordagens, em novas estruturas, em novas parcerias, aonde tem um pouco mais igualdade, em onde essa agência do cavalo não é reduzida a quase zero, repetidamente provada pela ciência. Né? Porque um relacionamento ético, ele exige espaço para o outro dizer não. Se o cavalo não pode dizer não, se toda expressão de recusa é punida, corrigida, né? De novo, não tem como, né? Isso que eu estou falando, eu até entendo as pessoas que falam, mas sempre foi assim, mas todo mundo faz assim. Eu entendo, porque eu entendo que eles usem isso porque é socialmente aceitado usar isso. Mas na mesma hora eu também critico porque eu falo, você não consegue pensar por si mesmo? Porque eu me auto-questiono isso, sabe? Para mim isso é um questionamento que eu faço a mim mesmo, se eu tenho sim ou não esse direito. Aí muitos vão entrar com religião. Que novamente, gente, a quantidade de debates que eu já teve de religião aqui no meu canal, onde assim, a coisa fica muito feia, porque a maior argumento deles é mas cavalos e jumentos foram usados na Bíblia também. A gente teve domínio sobre os animais. Jesus, entrou em Jerusalém montado em cavalos. Não montado em cavalos. Na verdade, ele montou em um donkey, né, um jumento. Mas todo mundo me parece esquecer a primeira parte da Bíblia, aonde não tinha domínio. Isso iria ser... eu não estou falando que todo mundo tem que ser religioso, né? Mas eu estou só falando que muitas pessoas usam esse justificativo religioso. Que se você então realmente quer viver in accordance, como é que se fala? De acordo como o livro, né? Que iria ser a Bíblia, então a tua aspiração deveria ser
a primeira parte da Bíblia, que iria ser a paraíso, onde não tinha dominação, todo mundo vivia em comunhão, ninguém estava montando em cavalo, isso era o jardim. Todas as outras argumentos onde eles usavam cavalos, onde eles usavam instrumentos, onde eles usavam jumentos, era depois da queda, onde o humano já entrou em corrupção. Ou seja, está usando o espelho como povo corrupto, e não o espelho como povo na jardim, que iria ser o ideal. Em que se você realmente então é cristão, então o ideal deveria ser isso, e não o estado do corrupto? Eu estou errado? Eu acho que não. Cara, quando se trata da Bíblia, eu já li algumas vezes. E me parece que toda vez que esses argumentos religiosos vêm, eles vêm de versículos que eles citam completamente fora do contexto. Porque quando você cita somente um versículo, aí você ainda consegue fazer um argumento. Mas então você precisa falar como alguém que não leu o livro de começo ao fim. Em que não entendeu que o livro começa no jardim, entra na corrupção de um povo corrupto e termina como uma chamada ao volta do jardim. Ou seja, a tua objetivo deveria ser a volta ao jardim, onde não tinha dominação, onde não tinha ninguém sendo usado, onde todo mundo vivia na harmonia, onde inclusive não comia carne, né? Mas todo mundo me parece ser cristão, seguindo somente, porque o livro inteiro é acaimento, vamos dizer, da humanidade, num estado corrupto. E todo mundo se espelha a essa parte. Mas não ao começo e não ao chamado do fim, que iria ser retorno para o paraíso. Então nem argumento religioso funciona. Está entendendo? A gente inverte a religião, a gente inverte a moralidade, a gente inverte a ética, a gente inverte quase tudo. Então, mesmo se você está fazendo, vamos dizer, de forma certa, eu ainda assim me pergunto, porque eu estudo todos esses, vamos dizer, todos esses segmentos, eu me auto-pergunto, eu tenho esse direito? Eu tenho o direito de escolher sobre mim, mas eu tenho o direito de escolher sobre o outro. Então, se você é religioso, somente se você se espelha como esse povo corrupto. Se você vai pela ética, somente se você faz uma inversão da palavra em si. Se você vai pela moralidade, somente se você faz uma inversão da palavra moral. Ou use ele como eu acabei de explicar, como ele já foi usado na antiguidade. Né? Eu não acho que eu tenha esse direito, até porque me parece ser que um outro ser tem outro destino, outras escolhas, feito para outras coisas. Ah, Tamara, mas você tem cavalo? Sim, eu tenho 7 cavalos, vivo em domesticação, então tá errado. Eu tô errado, sim. Eu tô errada vendo de uma estada onde eu vivi no erro e reconheci o erro. E agora eu tô preso nele. Mas então, com limites claros, eu proporciono ele então uma simulação do estado natural dele. Eu proporciono a ele vamos dizer, benefício que o ser humano desenvolveu durante a nossa vida aqui na Terra, que deixa a nossa vida muito mais confortável, né? Inclusive que aumenta a nossa longevidade, que não deixa a gente morrer com uma simples infecção bacteriana. Mesma coisa com eles, se eles pegam uma infecção bacteriana na selvagem, eles morrem, então é simples, né? Não tem antibiótico. Ou é sistema de imunidade muito... ou acabou. A gente consegue entrar com esse antibiótico sim. Então eles têm benefício. Mas eu não sei se eu posso dar a ele esse benefício, então falar eticamente, justamente, não porque uma lei fala, não porque está na ciência, só porque eu te proporciono isso, você tem que me dar alguma coisa de volta.
Isso não é puro. Isso não vem de um lugar puro. Isso é inversão de novo. Eu vivi muito tempo em silêncio com essas perguntas. Eu tive que aprender religião, eu tive que estudar muito filosofia, eu tive que estudar muito a ciência para entender e chegar à conclusão que eu estava vivendo em uma estado de inversão, em que agora eu neguei isso. Eu não gosto mais disso, mas eu também não posso julgar quem ainda está nele. Eu só posso contar e tentar te fazer a auto-pergunta ao porquê você ainda faz, né? Mas em sentido de provas, porque isso volta sempre em tempo integral, quando eles não conseguem, vamos dizer, ganhar consciência e eles entram com religião, né? Isso são os dois pilares mais ou menos em que eu preciso levar o debate quase sempre. Quando se levanta dados científicos, eles perdem. Quando você levanta a religião, eles perdem. Se você realmente, então, olha em todas as direções. Não lê só os estudos que te convém. Lê todos os estudos. Não lê só o versículo da Bíblia que te convém. Lê ele todo. Para entender do que se trata. Senão você perde um pouco a real significado dele, né? Então, os 5 pontos do estudo é que eles criticam a resistência cultural à mudança dentro da indústria, né? Então, observação desse estudo foi, mesmo quando evidências do sofrimento são claras, o esporte reage com minimização, racionalização, apelos à tradição e interesses econômicos, e não uma resistência crônica a reformas reais. E por que há uma resistência a reformas reais? Porque ele ameaça o quê? O bem-estar do cavalo? Não, ele ameaça a estrutura econômica. De novo, a gente nasceu aqui com esse prazo de validade, vocês têm que ter muito certo que tudo que a gente decide em nome dessa economia, então não gera consequência depois, se há um depois. Se não tem um depois, então eu que sou o grande tolo aqui. Mesmo se não tem um depois, eu não iria fazer outra escolha. Mas tem que ter muito certo, porque todo mundo que ainda faz parte disso reforça isso todos os dias. Então, se eu lanço uma petição, como eu lancei alguns dias atrás, agora eu acho que faz o quê? 5 dias que eu lancei a petição. Quantos dias faz, gente? Me deixa eu ver aqui, só para verificar se eu estou certo ou não. Eu vou ver quantas assinaturas que a gente tem aqui agora também. A gente está com 9.151 assinaturas. Aí você pode falar, pô, Tamara, é muito. Não, é pouco. É pouco, porque a gente está falando sobre o direito do cavalo a não sagrar durante o esporte. É muito pouco. É muito, muito pouco. Isso aqui deve ter milhões de assinaturas se a gente estava moralmente e coletivamente elevado. 9.100 é pouco. É tão simples. É tão simples. Na Alemanha se deu 70.000. Aqui no Brasil eu acho que são agora 5 ou 6 dias que eu publiquei ele, tem 9.151 assinaturas. É pouco. É pouco, mas ainda, o que é a população aqui? 270 milhões, 240 milhões, me deixa se eu não estou falando bobagem, mas eu acho que é isso. Não é isso? Deixa eu ver no Google.
Agora, festa é mais divertido do que uma live aqui na sexta-noite sobre esses assuntos, eu tenho certeza. Bem, 213 milhões de habitantes no Brasil em 2025. Achei que era um pouco mais. Tô errado, mas tudo bem. 200 mil, por aí. 200 milhões, né? Desculpa. Então, assim, em comparação, 9.000 assinaturas é pouco. É tão simples. A população da Alemanha é de 80 milhões. E lá já se tem 70 mil assinaturas. Então, assim, é pouco. A gente tem que crescer mais, com certeza. Porque a gente está falando não de abolição, a gente está falando do simples direito do cavalo a permanecer com uma regra dele que garantia zero sangue. E aqui estamos. A FEI querendo liberar essa regra e a gente com 9.000 pobres dizendo não, a gente vai ter que gritar com bastante pessoas, não vai ser 9.000, vai ter que ser muito mais. Se essa regra passa dia 1 de janeiro de 2026, que então aquele que viu, teve a chance de reagir e não reagiu, está ou muito certeza que não vai ter que responder para isso, ou muito certeza que o cavalo merece sangrar, ou muito certeza que depois disso não tem nada. Daí, problema teu. Gente, eu vou colocar o estudo na descrição. Vou continuar fazendo esses lives. Mesmo em horários chatos, sexta-feira, onde todo mundo está na festa. Mas uma boa noite para vocês, gente, em que podemos todos nós crescer junto e deixar esse mundo um pouco melhor. Um beijo grande, boa noite.